Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, diz assim, sobre a prática da palavra de Deus. Tiago, então, capítulo 1, versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, ó Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, a palavra aqui, gente, ela fala o quê? Sobre a prática da palavra de Deus. Como praticar a palavra. Aqui é um manual para nós. Então aqui, Tiago, ele disse, né, que em primeiro lugar a gente tem que estar pronto para ouvir. Lembra que eu já falei isso aqui? Em primeiro lugar, a gente tem que estar pronto para ouvir, né? Primeiramente, pronto para ouvir. Por quê? Como eu já falei aqui no devocional anterior, quando eu estou pronto para ouvir, eu presto atenção naquilo que está me sendo dito. Ali eu vou analisando, eu vou observando os fatos, eu vejo a veracidade, se realmente isto é real, se está de acordo com a palavra. Eu preciso aprender a observar tudo e reter o que é bom. E quando eu aprendo a ouvir, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preciso aprender a ouvir, eu preciso reter aquilo que eu tenho recebido do alto. E quando eu começo a fazer o que está escrito de acordo com a palavra, as coisas começam a andar na minha vida. As coisas começam a fluir. Então aqui, Tiago, ele disse, né? Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, a gente precisa ser ouvinte e praticante. Aquilo que eu ouço, eu me examino e eu coloco em prática. Não, se a palavra diz que eu devo ouvir, primeiro eu vou ouvir. Eu vou ser tardio para falar. Você já observou que quando você vai ao médico, tá? Se tem uma suspeita de algo, o que o doutor faz? Ele vai dizer, eu não posso dizer nada e nem lhe dar nenhuma medicação enquanto o senhor ou a senhora não fizer este exame. Depois que fizer tal exame, nós conversamos. Por quê? Porque primeiro ele precisa analisar os fatos, ver um exame, uma ressonância, uma tomografia, enfim, para ele olhar e ver que problema é.
Porque senão vai ser só um achismo. Ah, eu acho que pode ser isso, pode ser aquilo, não. Porque ele precisa dar um diagnóstico preciso para tratar o problema, a dor, o desconforto daquela pessoa. Então não tem achismos. Ele vai, primeiro faz o exame, depois nós vamos conversar. E mediante a palavra de Deus é assim, gente. Nós somos remediados, diagnosticados de acordo com a palavra. De acordo com o que eu vou ouvindo, de acordo com o que eu vou recebendo, a palavra vai sendo enxertada. E a palavra, gente, ela nos liberta do pecado. Sabe por quê? O pecado escraviza e alvita o ser humano à salvação em Cristo, e a obediência voluntária à lei moral da palavra de Deus proporcionam ao crente a jubilosa liberdade de se tornar a pessoa que Deus planejou para desfrutar a sua amizade e a do seu reino. Desde a queda, a humanidade vive um estado de rebelião contra Deus que se intensifica a cada século. Apesar de todos os aparentes movimentos religiosos observados em todo o mundo, os crentes são incentivados a perseverar na simplicidade do evangelho, a fim de não serem seduzidos por falsas religiosidades. Por isso que Tiago, ele fala que se a pessoa atentar bem para a lei perfeita da liberdade, nisso ela perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. E aqui diz mais: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Por quê? Muitas pessoas estão presas, gente, na religiosidade, mas não refreiam a sua língua e enganam o seu próprio coração. As pessoas, elas querem ouvir aquilo que elas querem, aquilo que convém para elas. A palavra de Deus diz que chegaria um tempo em que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos. Por quê? Porque quando ela ouve a palavra, aquilo coça, aquilo comicha, aquilo irrita. Sabe por quê? Porque ela não quer se desprender do pecado. Ela ouve a palavra. Por que a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus? Porque quando eu ouço a verdade, que cura, que liberta, que transforma, que salva, que muda, que renova, que muda a história de uma pessoa, quando eu ouço a verdade e eu sei que Jesus já me curou, eu sei que ele levou tudo lá naquela cruz, eu sei que o castigo que me trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras eu fui sarada, eu não fico mais escravizada. Eu sei que tem um espírito de enfermidade que tenta se alojar, mas eu vou orar, vou repreender e vou dizer em nome de Jesus: aqui não. Aqui não é o teu lugar. Primeiro eu vou usar a minha fé. É uma dor de cabeça, em nome de Jesus eu repreendo, Pai, esse espírito de enxaqueca, essa dor de cabeça, esse mal que está vindo contra a minha vida. Mas se tem algo aqui, Senhor, o Senhor vai me mostrar. Eu creio que Jesus já me curou, mas se eu tiver que ir ao médico, o Senhor vai me direcionar e vai usar aquele médico, quando eu chegar lá, vai me dar a medicação certa para combater esse mal. Então, primeiro eu uso a minha fé. E se eu não usar a minha fé, se eu não aprender a exercitar a minha fé todos os dias, porque o justo vive pela fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, é o que diz o Senhor. Então a palavra, quando ela é enxertada em nós, ela nos limpa, ela nos purifica. A gente aprende a ouvir,
A gente não se ira, a gente não se revolta, a gente não começa a desaforar, a gente não começa a espraguejar, a gente não murmura, a gente não amaldiçoa os outros. É isso que a ira faz. Quando a pessoa se precipita com os seus lábios, quando vê, ela está amaldiçoando, ela está xingando, ela está espraguejando. Mas quando ela aprende a ouvir, ela começa a refletir, ela aprende a analisar os fatos, ela diz: opa, peraí, isso aqui não é de Deus. Senhor, me mostra o porquê que essa pessoa me disse isso. Nós precisamos aprender a observar as coisas, porque às vezes Deus vai usar pessoas para nos dar uma crítica, muitas vezes construtiva. Algo que eu preciso mudar, às vezes eu não estou vendo. Deus está tentando me mostrar através da palavra e eu não estou percebendo. Deus vai usar alguém. Deus não usou a jumenta de Balaão para falar para ele que o anjo estava ali na frente. Então, Deus, ele vai falar, ele vai usar às vezes pessoas que vão gerar situações para a gente refletir. A gente vai pensar, mas por que essa pessoa me falou isso? Por que tal situação aconteceu? Eu muitas vezes, quando algo me incomoda, eu digo: Senhor, por que essa pessoa me disse isso? Por que essa pessoa me procurou? Por que ela me falou isso? E Deus me mostra na palavra. Quando eu estou meditando, às vezes eu estou lendo, estou escutando uma pregação e ali o Espírito Santo me mostra o que, qual é a intenção que estava por trás daquela pessoa ter me procurado, se era de paz, se não era. Então Deus, ele nos mostra. E nós precisamos aprender a ter esta sensibilidade ao toque do Espírito. Mas isso nós só temos, gente, quando nós temos comunhão, quando nós somos praticantes da palavra, quando a gente ouve a palavra e a gente pratica ela, quando a gente aprende a consultar a Deus das coisas que nós precisamos fazer, das coisas que nós necessitamos comprar. Quando nós aprendemos a fazer isso, movidos pela direção de Deus, a gente se dá bem. Por isso que eu preciso aprender a pesquisar preço, a ir a ver aonde é que está o melhor preço, o melhor produto. Deus vai te direcionar. Sempre que você orar, saber esperar, ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar direção. Senhor, eu vou fazer uma pesquisa, eu quero comprar tal coisa, no momento certo o Senhor vai me mostrar. E começa a procurar, faz a tua parte. Deus vai abrir a porta, mas você tem que fazer a tua parte. Tem gente que diz: não, eu orei, entreguei na mão de Deus e fica ali. Mas ela não faz nada. Ela não se mexe. Mas se ela não entregar um currículo, mandar por e-mail, ir na empresa e mostrar que ela está interessada em arrumar aquele emprego, como é que ela vai ser empregada? Deus não vai descer aqui e vai dizer: emprega o meu filho, abre a portinha para ele. Não, gente, Deus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. O que é possível para o homem é possível para o homem. O impossível é para o Senhor. Deus age no impossível. Naquilo que a gente olha e dá por perdido, ali Deus trabalha. É ali que Deus entra. Quando Deus, gente, levantou Gideão, tá? Para lutar contra um exército, Deus foi tirando, gente. Aqueles que estão com medo, manda embora. Foi uma galera. Aqueles que você descer lá, Gideão, forem tomar água. Aqueles que beberem que nem cão, você coloca para o lado. Aquele que levar água à boca, você coloca para cá. E ali Deus foi tirando. Até que ficaram, acho que 300, se eu não me engano, 300 homens. Deus disse sim, para que não se vangloriem e dizem que foi por eles, não. Você vai vencer com esse número X aqui de pessoas. E ele foi. Por que que Deus mandou ele colocar a parte daqueles que levaram aqui? Porque aquela pessoa que pegou a água aqui, se agachou,
tomou, ela tinha visão do que estava na sua frente, a visão aqui do lado. Aquele que enfiou a boca na água que nem um cachorro, o que ele ia enxergar aqui? Nada. Ia chegar alguém por trás dele e ia matar ele. Ia empurrar ele para dentro da água, para dentro do rio. Então, para você ver como Deus, ele é prudente em todas as coisas. Ele disse, aqueles que beberem água que nem cão, você põe para um lado. Aqueles que levarem a água à boca, você coloca para o outro lado. E é assim que Deus faz. Para você ver como Deus trabalha. Então, em tudo, Deus é perfeito. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como vai te dar vitória. Ele vai te dar a palavra para que você ore em cima dela. Para que você tenha aquela base, o Espírito Santo vai te lembrar e você vai orar e você vai dizer, Senhor, a situação é essa, mas a tua palavra diz assim e eu fico com a tua palavra. É isso que Deus espera de mim e de você. Aí aqui, ele falou aqui também sobre a religião, o religioso, né? A religiosidade. Tem prendido muitas pessoas, gente. Religiosidade. A pessoa se torna religiosa. Ela não está buscando a Deus verdadeiramente. Ela está seguindo um ritual ali, né? Ela está sendo religiosa. Ela não está lendo a Bíblia com prazer, com alegria. Ela precisa estar orando com alegria, estar na presença de Deus, buscando a Deus, estar ali conversando com o Senhor, sendo sincero com o Senhor. O religioso quase sempre faz a mesma coisa todo dia. Orações vãs, repetições vãs. Isso é religiosidade. Agora, como ele deu o exemplo, né? Que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. É ajudar aquele que precisa. É estender a mão para o nosso próximo. É cuidar daqueles que não tem quem cuide deles aqui. O órfão não tem o pai e a mãe. Então eles dependem da ajuda, do auxílio de outras pessoas para se vestir, para comer. Ficam em abrigos, em orfanatos, até atingir a maioridade, poderem sair dali, trabalhar e constituir uma família, enfim, né? Ter uma direção. Eles precisam de outras pessoas. A mesma coisa é uma viúva. Se ela não tem filhos que ajudem ela, na época ali, as viúvas elas eram amparadas quando o seu esposo falecia pelos seus filhos. Mas e quem não tinha filho? Fazia o quê? A família, familiares, a igreja, o povo, as pessoas precisavam estender a mão para aquela pessoa. Precisavam ajudar ela financeiramente, com alimentos, com roupas, assim como é hoje. Por isso que a gente ajuda, a gente faz doação de roupa, de agasalho, de comidas, porque isso é bíblico. Então, para que não seja vã, e ele fala em se guardar da corrupção do mundo. O mundo vai tentar nos corromper a nossa mente, vai tentar te seduzir pelos olhos, pelos ouvidos. O mundo vai tentar corromper, por isso que a palavra diz, aquele, né, vigia para que ninguém roube a tua coroa. Porque até o último momento nós vamos ser tentados. Satanás, gente, ele não vai investir naqueles que já estão nas mãos dele, naqueles que estão escravizados, naqueles que já fizeram a sua escolha de ficar com ele. Ele vai vir tentar a igreja, tirar do caminho. Quantos mais ele puder levar com ele, é esta a intenção dele, matar, roubar e destruir. Por isso que eu preciso estar firmada na palavra. Eu preciso reter o que é bom, cuidar o que sai da minha boca, saber friar a minha língua. Eu preciso saber ouvir. Eu não posso responder de imediato. Porque até isso, o que eu responder, o que eu falar de alguém, eu vou prestar conta em juízo. Você sabia disso? Por isso que a palavra fala pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar.
Porque a ira do homem não manifesta, não opera a justiça de Deus. Porque Deus é a nossa justiça. A ira do homem faz ele fazer o quê? Faz ele matar, cometer feminicídios, faz ele o quê? Se suicidar. A ira do homem faz ele matar outro. A ira do homem, gente, faz ele fazer o quê? Algo que ele vai se arrepender eternamente. Por isso, uma pessoa irada, ela faz coisas que ela nem pensa. Ela sai fora de si, como a gente costuma dizer. Ela perde os seus sentidos. Quando ela perde a cabeça, como a gente costuma dizer. Por quê? Porque ela não soube ouvir, não refletiu sobre o assunto, não esperou acalmar os ânimos para conversar. Ela já foi lá e já despejou, e o outro não, mas o que está pensando? E ali vai. Começa uma discussão, começa uma briga, tapa, é soco, é xingamentos, e daí? Lançaram palavras de maldição, lançaram palavras depreciativas, e tudo que a pessoa falar em juízo ela vai prestar conta, e o que ela semear com a sua boca ela vai colher. Ela começa a amaldiçoar o outro. Quando ela começa nos xingamentos, ela começa a se encher de desaforo, começam a se amaldiçoar. É por isso que a palavra diz: freia a língua, ouve mais, fala menos e se ira muito tarde. Muito tarde. Porque por causa disso, gente. Porque as palavras que o homem falar, ele vai prestar conta. E quando eles começarem num xingamento, se amaldiçoar, se maldizerem, gente, eles estão lançando maldições contra si, um contra o outro, se amaldiçoando. Isso é muito sério. Então, que você faça uma reflexão desta palavra, que o Espírito Santo possa estar ministrando ao teu coração. Aprenda a ser cumpridor da palavra, siga o manual da vida, que é a palavra de Deus, para que você prospere, para que você se vá bem, para que você se dê bem, para que você viva em paz, em prosperidade. Você precisa seguir o manual da vida. Aqui está tudo escrito, Deus deixou tudo registrado, aquilo que nós precisamos fazer, mas nós precisamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor, deixar Deus nos direcionar, deixar Deus nos conduzir, colocar tudo diante de Deus, um xingamento, uma ofensa, algo que alguém disse para você, coloque diante do Senhor, e Deus vai te dar a direção de como proceder com tal situação. Então, que você guarde esta palavra, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que têm ouvido esta palavra. Pai, que eles sejam edificados, que eles sejam abençoados, que o Senhor possa estar falando ao coração deles diariamente, que eles tenham a sede de justiça, a sede de estar na tua presença, a sede de ler este manual, a fonte da água da vida que Jesus tem para nos dar, que eles tenham fome da tua palavra, fome da tua presença, porque só o Senhor pode saciar a nossa sede, e que o Espírito Santo esteja ministrando, trabalhando e operando, Pai, em todas estas vidas, em todos estes corações, que eles aprendam a ouvir, que eles sejam tardios para falar e tardios para se irar, e sigam a instrução da tua palavra para que tudo se vá bem, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.